Oi, Ana. Oi. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo. Nossa, só tem 8 pessoas na aula de matemática que é para ter 26. Não entendi. Não entendi o que você falou, Ana. Puxar o consciência dele, vai ter um lançamento lá, você vai identificar que aquele lançamento está. E você consegue baixar ele. Quem falou que tem alguém na sala? Verdade. Não, Ela falou que só tinha. minha avó. Ô, professora, eu não consigo ligar minha câmera, por isso que eu vou entrar em outro lugar, tá? Vai ser na mesma Tá. aula. Tá, Vou sair, tá? tá. Pessoal, peguem a apostila na página 27. Só esperar um minutinho pro pessoal entrar, a gente já começa. Ah, muito bem! As meninas estão juntas hoje. Muito bem. Qual página, professora? 27. Pessoal, todos vocês já fizeram a atividade da semana passada? Lá no Moodle? Todos já fizeram? Se alguém não fez, tem que ir lá correndo fazer, tá? E depois da live de hoje também... Oi? Fazer. Não entendi. Até quando você pode fazer? Até quando? É, Até... professora. Dessa semana é até sábado. Tá Hoje, bom, hoje, depois da live, quem já não tiver mais dúvida, pode ir lá e fazer, tá bom? Vamos esperar o pessoal. Será que todo mundo já entrou? Quantos alunos tem na sala de vocês? 26. 26? Tá. Então, tá faltando 10 alunos ainda. A maioria não faz. Não? Assiste depois? Não sei, mas a maioria sempre tem alguns que nunca entram. É verdade. Então, vamos começar, pessoal. Eu vou deixar vocês no mudo agora. Depois, na hora que eu perguntar se tem alguém com dúvida, é só abrir o microfone e perguntar, tá bom? Só vou silenciar para não atrapalhar o barulho do fundo aí, tá bom? Ô, professora, você vai compartilhar a tela? Vou. Tá bom, obrigada. Vou compartilhar agora. Procurem deixar as câmeras de vocês ligadas, por favor. É ruim dar aula para câmera desligada. Parece que não tem ninguém assistindo. Então, vamos lá. E aí? Todo mundo tá vendo a tela de boa? Então, vamos lá. Nós vamos ver hoje os divisores de um número natural, pessoal. Aqui nós vamos começar pelo laboratório. Então, vamos lá. Ele está dizendo que um conjunto possui 18 bolinhas de gude. Quais são as possibilidades existentes para se dividir esse conjunto em grupos com quantidades iguais de bolinhas de gude? Aqui temos várias possibilidades. Então, vamos observar nossa primeira linha aqui, ó, à direita. Nós temos 18 bolinhas.
quantos grupos eu tenho aqui, ó? Eu só tenho um grupinho, né, ó? Só tenho um grupo de quantas bolinhas? De 18 bolinhas de gude. Na segunda linha, observe que esse grupinho aqui, ele foi dividido em duas partes. Agora, quantas bolinhas de gude eu tenho dentro desses dois grupos aqui? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Do outro lado, a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bolinhas. Então, eu também posso escrever dois grupos de 9 bolinhas cada um, certo? Na terceira linha, nós temos 3 grupos. Ó, tem um grupo, 2 grupos, 3 grupos. Quantas bolinhas eu tenho cada grupo aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu consigo formar 3 grupos de 6 bolinhas cada, certo? Na quarta linha, eu tenho 6 grupos. Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas bolinhas eu tenho cada grupo? Ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, eu consigo escrever 6 grupos com 3 bolinhas cada um. Agora, na penúltima linha, eu tenho 9 grupos. Quantas bolinhas eu tenho em cada um? Eu tenho 1, 2. Cada grupo aqui eu tenho 2 bolinhas. Então, eu posso escrever 9 grupos com 2 bolinhas cada um. E na última linha, eu tenho 18 bolinhas de grupos de 1 em 1. Então, eu tenho 18 grupos com uma bolinha cada um. Então, foram divididos em 18 partes com uma bolinha cada um. O que significa esses grupos aqui, ó? Significa que são os divisores do número 18, que vai dar resto 0. Sobrou alguma bolinha de fora de algum grupo? Não. Por quê? Porque eu dividi em grupos que deu divisão exata. Então, eu posso dizer que os divisores de 18 é o número 1, o número 2, o número 3, o número 6, o número 9 e o número 18. São números que, se eu dividir em partes, vai dar sempre resto 0. Tudo bem? Entendido? Agora, eu quero que vocês tentem fazer... Eu vou explicar agora o número 1. Depois eu vou dar um tempinho para vocês fazerem a 2, a 3 e a 4. Vamos lá. Eu tenho agora um conjunto de 6 elementos. Vamos pensar que é 6 bolinhas de gude também, tá? Vamos lá. Eu tenho 6 elementos que pode ser dividido da seguinte maneira. Então, vamos pensar lá. Eu tenho 6 bolinhas. Eu posso fazer igual o 18 aqui. Eu posso fazer um grupo com 6 bolinhas, certo? Agora, 6 dá para dividir em duas partes, não dá? Dá para dividir em duas partes de 3. Então, eu vou ter 2 grupos de 3 bolinhas, ou seja, de 3 elementos. Tudo bem? Agora, eu vou para 3. 3 dá para eu dividir o número 6? Dá, né? Se eu pegar e dividir 3 partes com 2 bolinhas, também vai dar certo. Então, eu vou ter 3 grupos com 2 elementos, ou seja, com 2 bolinhas cada. E depois eu vou para o número 4. Eu consigo dividir o 4 por 6? Não, vai dar resto. Eu consigo dividir o 5 por 6? Também não, vai dar resto. E agora eu consigo dividir o número 6 por 6? Consigo. Então, eu vou pegar o 6 e vou fazer grupos de uma bolinha cada um. Então, eu posso dizer que os divisores de 6 é o número 1, o número 2, o número 3 e o número 6. Certo? Olha aqui, ó, de trás para frente. Observe que os números que se repetiram aqui, ó, são de trás para frente, são os divisores de 6. Então, eu posso dizer, se eu dividir 6 por 1 dá 6, 6 dividido por 2 dá 3, 6 dividido por 3 dá 2 e 6 dividido por 6 vai dar 1. Tudo bem? Entendido o que é aqui? Agora, eu quero que vocês façam, ó, com 10 elementos. Vou dar um tempinho aí para vocês fazerem, ó, 2 minutinhos, vai. Façam a 2, a 3 e a 4. Rapidinho. Rapidinho, rapidinho. Depois a gente vai conferir se vocês acertaram. Tentem fazer aí. O número 2, o número 3 e o número 4. Tentem fazer. Agora, no número 2 são 10 elementos, ou seja, 10 bolinhas de gude. Eu posso ter um grupo com 10 bolinhas
2 grupos com 5 bolinhas. Tentem aí, rapidinho. Quem terminar, abre a câmera para me falar. Vamos lá, todo mundo fazendo. Vamos, Rafaela e Giovana. Terminou já, Nicolas? Vamos lá, quem terminar, me fala. Já fez? É pra fazer essa daqui. Isso, o número 2, o número 3 e o número 4. Atividade. Vamos lá, rapidinho, que a gente vai fazer a correção juntos. Fizeram? Quase. Acabei. Muito bem. Como você chama? Isis. Isis. É que seu nome não aparece. Isis, vamos lá então. Como que ficou a sua número 2? Tá. Um grupo com 10 elementos, Isso. 2 grupos com 5 elementos cada grupo, Isso mesmo. 5 grupos com 2 elementos cada grupo Isso. e 10 grupos com 1 elemento cada grupo. Muito bem. E o número 3, você fez? Posso falar, Pro? Eu também fiz. Então pode. Vamos lá, Carol. Um grupo com 12 elementos, Isso. 2 grupos com 6 elementos, Isso. Muito bem. 3 grupos com 4 elementos, Isso. 4 grupos com 3 elementos, Isso. Muito bem. 6 grupos com 2 elementos Isso. e 12 grupos com 1 elemento. Muito bem. Parabéns. Quem fez a 4? Eu. Quem mais? Fora a Isis e a Carol? Eu não consegui terminar, só fiz O as duas Vinícius. primeiras. Vinícius? Então vamos lá, Vinícius. Vamos lá, Vinícius. Um grupo com 21 elementos, Isso. 3 grupos com 7 elementos, Isso. 7 grupos com 3 elementos Muito e bem. 21 grupos com 1 elemento. Muito bem. Parabéns. Acertaram. Muito bem. Todos os outros aí já fizeram? Pessoal, restante já fizeram? Sim. Conseguiram acertar? Sim.
Muito bem. Então, vamos lá. Para o próximo. Agora, pessoal, nós vamos começar a entender os divisores de uma outra maneira. Aqui a gente dividiu como se estivesse dividindo palitinho, bolinha, desenho. Agora nós vamos ver como que a gente acha os divisores através das contas, tá? Então vamos lá. Exploração e descoberta. Chamamos de divisores de um número natural todos os números naturais que, ao dividir em tal números, resultarão em um quociente também natural e resto zero. Então, vamos lá. Um número A tem que ser diferente de zero, porque ele é divisor de um número B. Como nós não conseguimos fazer divisão por zero, o A tem que ser diferente de zero, porque eu estou pegando o B e dividindo por A, certo? Para poder dar uma divisão exata. Então, quando dizemos que 18 é múltiplos de 6, isso significa que 18 é divisível por 6. Portanto, 6 é divisor de 18. Sempre que o resto de uma divisão de um número natural por um outro número natural for igual a zero, nós dizemos que esse segundo número é o divisor do primeiro número. Então, para encontrarmos todos os divisores naturais de um número natural, nós devemos achar todos os números naturais pelos quais ele é divisível. Vamos ver, por exemplo, o número 12. Aí nós não tivemos, na questão 3, nós não dividimos aí os 12 elementos aí em grupos? Então, todos esses números aí que vocês encontraram na 3, ó, são esses números aqui, que são os divisores de 12, olha lá, ó. A gente teve um grupo de 12 elementos, 2 grupos de 6, 3 grupos de 4, 4 grupos de 3, 6 grupos de 2 e 12 grupos de 1, não for? Então, todos esses números aqui, que são os números dos grupos, são os números que são divisíveis por 2, que a gente consegue dividir sem que tenha o resto, tudo bem? Então, olha lá, portanto, o número 1, o 2, o 4, o 6 e o 12 são divisíveis de 2. Esses números são chamados de submúltiplos ou fatores do número 12. O número 1 e 12, que são os extremos, são chamados de divisores triviais. Já os números 2, 3, 4 e 6, que são os que estão dentre os dois extremos, eles são chamados de divisores próprios. Então, nós representamos da seguinte maneira. D, tá vendo essa letrinha D? Ele vem de divisores. Divisores de 12 é o grupo. Então, abro a chave, que é o meu conjunto 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Todos os números, exceto o 0 e o 1, possuem pelo menos 2 divisores. O número 1 é o próprio número mesmo. Então, vamos ver aqui, ó. Veja como podemos achar os divisores de um número se descobrirmos os fatores, que multiplicando resultam no próprio número. Então, nós temos que pensar na tabuada. Vamos pensar na tabuada, começando por 1, tá? 1 vezes quanto vai dar 40? 1 vezes 40. Depois nós vamos para 2. 2 vezes quanto vai dar 40? 2 vezes 20. Depois, na tabuada do 3, eu tenho o 40 como resultado de múltiplo? Não. Aí nós vamos para a tabuada do 4. 4 vezes quanto dá 40? 4 vezes 10. Depois nós vamos para a tabuada do 5. 5 vezes quanto dá 40? 5 vezes 8. Oi? Você podia voltar na do 21 elementos que eu perdi? 21? Essa última aí. Ah, tá. Então, pessoal, nós temos que pensar na tabuada do que nós temos como resultado o 40. A gente sempre começa pela do 1. 1 vezes 40. Oi? Pode descer. 1 vezes 40 dá 40. Depois eu vou para a tabuada do 2. 2 vezes quanto dá 40? 2 vezes 20. Na tabuada do 3 eu não tenho 40, então vai dar resto, então não é divisor. Vamos para a tabuada do 4. 4 vezes quanto vai dar 40? 4 vezes 10. Aí depois eu vou para a tabuada do 5. 5 vezes quanto dá 40? 5 vezes 8. Então, eu já sei, agora do 6, não tem 40 na tabuada do 6. E a do 7, eu tenho 40? Também não.
E a do 8? A do 8 eu tenho. 8 vezes 5. Tá vendo que agora já começou de trás para frente? 8 vezes 5. Depois a do 9 não tem. Depois vai ser 10 vezes 4. E assim sucessivamente. Então, esses números aqui de cima, ó, o 1, o 2, o 4, o 5, o 8, o 10, o 20 e o 40, são os divisores de 40. Olha aqui a divisão, ó. 40 dividido por 1, deu 40. 40 dividido por 2, deu 20. 40 dividido por 4 deu 10. E 40 dividido por 5 deu 8. Agora, vamos pensar assim, ó. Se eu pegar e dividir essa parte de baixo aqui, ó. Vamos pensar que aqui é uma chave agora, ó. Então, vamos pegar lá, ó. 40 dividido por 40 vai dar 1. 40 dividido por 20 vai dar 2. 40 dividido por 10 vai dar 4. E 40 dividido por 8 vai dar 5. Então, os divisores de 40, eu posso dizer que é o 1, o 2, o 4, o 5, o 8, o 10, o 20 e o 40. Por quê? Porque são todos eles que, se eu fazer a multiplicação, vai dar 40 entre eles, e se eu fizer a divisão, vai dar resto zero. Tudo bem? Entendido esse aqui? Agora, vamos para os divisores de 100. Vamos começar pela tabuada do 1. Vamos fazer aí do ladinho. Quem tem o caderno aí, começa lá. 1 vezes quanto dá 100? 1 vezes 100. Olha lá. Depois na tabuada do 2. 2 vezes quanto vai dar 100? 2 vezes 50, que é a metade de 100, certo? Aí eu vou para 3. O 3, pessoal, não é divisor de 100, porque 100 é um número par, né? Então, se eu pegar 100 e dividir por 3, vai sobrar resto. Então, ele não é divisor. Agora, nós vamos para 4. 4 vezes quanto vai dar 100? Se eu pegar o 100 e dividir em 4 partes, dá 25. Então, 4 vezes 25 dá 100. Depois, eu vou para a tabuada do 5. 5 vezes quanto vai dar 100? 5 vezes 20, certo? E depois a tabuada do 6 não dá, do 7 também não dá, do 8 também não, do 9 também não, vai ter a do 10. 10 vezes 10 é 100. Então, o 10 também é divisor. Bom, parou aí, parou por aí. Achei os divisores, ó. Achei o 1, o 2, o 4, o 5, o 10, o 20, o 25, o 50 e o 100. Todos esses números, quando eu dividir por 100, vai dar resto zero. Somente esses números, tá? Somente esses divisores aí. Tudo bem? Alguém com dúvida aqui? Agora, pessoal, existem uma outra regra para se achar. Vamos lá, para descobrirmos todos os divisores de um número natural. Vamos usar como exemplo, novamente, o número 12. Ó, em primeiro lugar, nós devemos decompor esse número em fatores primos. Todo mundo sabe decompor em fatores primos? É só fazer a divisão. Vamos lá, ó. Olhem aqui, se eu pegar, ó. 12 dividido por 2 vai dar 6. 6 dividido por 2 vai dar 3. E 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, eu tenho a decomposição de 2, de 3 e de 6, certo? Agora, em seguida, nós traçamos uma linha vertical aqui do lado, ó. E aí, à direita dos números primos. E na parte superior, nós escrevemos o número 1 aqui em cima, ó. Olha o que ele fez. Nós devemos agora multiplicar o fator 2 pelo fator 1. Então, eu pego esse fator 2 aqui e multiplico por 1. Ficou 2 vezes 1, deu 2. Assim sucessivamente. Aí eu vou pegar o 2, multiplicar por 2, ó. Pego, ó lá, 2 multiplicado por 1 dá 2. 2 multiplicado por 2 dá 4. Em seguida, 3 multiplicado por 4 vai dar 12. E assim sucessivamente. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma canetinha para explicar. Aqui eu tenho que multiplicar também, ó. 3 vezes 1, que vai dar 3. Aí 3 vezes 2, que vai dar 6. E 3 vezes 4, que vai dar 12, ó. É o que tá aqui na linha de baixo, ó. Só para vocês entenderem. Então, ele pegou 2 vezes 1 aqui, deu 2. Depois, 2 vezes 2 deu 4. Aí, ele pegou o último e multiplicou por todo. 3 vezes 1 deu 3. 3 vezes 2 deu 6. E 3 vezes 4 deu 12.
Então, os números que aparecem do lado direito da última linha vertical são os divisores de 12, que é o 1, olha lá, o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12, certo? Esse método será muito útil mais adiante. Vamos só ler esse aqui, que depois a gente vai treinar com os exercícios, ó. Seja n um número natural. Deixa eu só criar aqui, que tá fazendo barulho. Então, vamos lá. Se um número n natural de divisores de n, o conjunto dos divisores próprios diferentes de n, um número é dito. Quando que ele é perfeito? Se a soma dos seus divisores próprios for igual a n. Então, vamos lá. Eu tenho os divisores de 6, que são o 1, o 3 e o 6. Então, eu posso somar que 1 mais 2 mais 3 é igual a 6. Então, o número é perfeito. Semi-perfeito, quando pode ser obtido pela soma de alguns dos seus divisores próprios. Então, eu tenho divisores de 20. O 1, o 2, o 4, o 5, o 10. Então, eu posso somar 1, 4, 5, 10, deu 20. Então, o 20 é algum semi-perfeito. Só que aqui eu tenho mais divisores de 20. Aqui, além do 1, o 2, o 4, o 5, o 10, entra também os 20. Eu só estou pegando algum dele, por isso que ele é semi-perfeito. Abundante é quando a soma dos seus divisores próprios for maior que o próprio número. Então, divisores de 24, eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 8 e o 12. Tenho 24 também. Quando eu somo alguns deles, aqui, ó, por exemplo, eu estou somando, ó, 1 mais 3 mais 4 mais 6 mais 8 mais 12 deu 36. 36 é maior que o 24, por isso que ele é chamado de número abundante. E deficiente é quando a soma dos seus divisores próprios for menor que o próprio número. Então, aqui eu tenho divisores de 16, que é 1, 2, 4, 8. Então, aqui eu estou somando 1, 2, 4, 8, deu 15. 15 é menor que 16, por isso que ele é deficiente. Mas isso aqui é só para a gente saber o que é o deficiente, o que é semi-perfeito. O que importa para a gente é isso aqui. Então, deixa eu apagar aqui para explicar para vocês. Vamos lá. Olha, eu quero achar aqui os divisores de 15, pessoal. Como que eu acho os divisores de 15? Fazendo o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Então, vamos lá. Divisores de 15. Eu vou pegar o 15 e começar dividindo ele, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui do ladinho uma canetinha azul e vou pegar lá, ó, o número 15. Vou decompor ele, tá? Vou decompor. O número 15, ele não é um número par. Então, não dá para eu dividir ele por 2, certo? Então, eu vou para o número 3. Eu consigo dividir o 15 por 3? Consigo. Então, vamos lá. Ó, 15 dividido por 3 vai dar 5. Agora, o 5, eu consigo dividir ele por 3 de novo? Não, porque vai dar resto. Então, eu só vou conseguir dividir ele por 5. Então, 5 dividido por 5 vai dar 1. Beleza. Olha, é exatamente o que está aqui na minha tabelinha, ó. 15 dividido por 3 deu 5 e 5 dividido por 5 deu 1. Agora, vamos fazer aquela regrinha que a gente aprendeu ali em cima. Coloca o número aqui, o número 1 aqui na primeira linha e aí a gente vai fazer a multiplicação, ó. 3 vezes 1, lembrando que é vezes, ó. 3 vezes 1 vai dar o quê? Vai dar 3, certo? Agora eu vou multiplicar o 5. 5 vezes 1 vai dar 5. E 5 vezes 3 vai dar 15. Então, eu já sei que os divisores de 15 vai ser o 1, o 3, o 5 e o 15. Ou eu posso pensar na tabuada. Tabuada do 1, 1 vezes quanto dá 15? 1 vezes 15 deu 15. Na tabuada do 2, não dá, porque o 15 é ímpar. Na tabuada do 3, 3 vezes 5 deu 15. Na tabuada do 4, eu tenho 15? Não. A próxima tabuada que eu vou ter é 5. 5 vezes 3 deu 15. Já começou de trás para frente, então parou. Os únicos divisores são esses aqui. O 1, o 3, o 5 e o 15. Tudo bem? Dúvida nesse aqui? Pessoal, dúvida? Não? Então, vamos fazer o do 20, ó. Vamos decompor o 20 aqui do ladinho, ó. Deixa eu pegar outra cor.
Vamos lá. Vou pegar o número 20 agora aqui, ó. Vou decompor ele. Vamos lá. 20 é número par, dá para eu dividir por 2. 20 dividido por 2 dá 10. 10 é número par, dá para eu dividir por 2 de novo, ó. 10 dividido por 2 vai dar 5. 5 já não é mais par, não dá para dividir por 2 nem por 3, porque vai dar resto. Então, o próximo que eu consigo dividir é por 5. 5 dividido por 5 deu 1. Olha, exatamente o que está aqui dentro da tabelinha, ó. 20 dividido por 2 deu 10, 10 dividido por 2 deu 5 e 5 dividido por 5 deu 1. Coloco 1 aqui em cima e vamos começar a multiplicar, ó. 2 vezes 1 vai dar 2. Agora, próximo. 2 vezes 1 seria 2 novamente, tá? Então, não preciso fazer de novo. Então, vamos lá. 2 vezes 2 agora deu 4. Se eu tivesse multiplicado por 1, ia repetir o 2. Não é necessário, ok? Agora, o número 5. O número 5 eu vou ter que multiplicar por todos. Ó, então, ó, 5 vezes 1 deu 5. Depois, 5 vezes 2 vai dar 10. E 5 vezes 4 vai dar 20. Então, os divisores de 20 aqui, eu tenho o 1, o 2, o 4, o 5, o 10 e o 20. Que são os divisores que dá para resto zero na divisão. Agora, pensando na tabuada, 1 vezes quanto dá 20? 1 vezes 20. Na tabuada do 2, 2 vezes quanto dá 20? 2 vezes 10. Na tabuada do 3, não tenho 20. Na tabuada do 4, 4 vezes 5. E na tabuada do 5, 5 vezes 4. Ó, já começou de trás para frente, parou por aqui. Então, os divisores de 20 são esses números aqui, ó. O 1, o 2, o 4, o 5, o 10 e o 20. Tudo bem? Dúvida aqui, pessoal? Dúvidas? Tem alguém com dúvidas? Então, vamos lá. Eu vou dar um tempinho agora para vocês fazerem aí o exercício C e o D. Vou baixar a tela para vocês pensarem. Pensem aí. Eu vou dar 2 minutinhos aí para vocês tentarem fazer, rapidinho. Vamos lá. Todo mundo fazendo. Quero ver todo mundo fazendo. Abram a tela aí que eu quero ver vocês fazendo. Isis, você já fez a atividade da semana passada lá no Moodle? Quando que você fez? Quando você fez? Eu não lembro a data. É porque eu entrei lá no final de semana, você não tinha feito. Então, eu acho que o que aconteceu foi que eu não enviei tudo. Então, só salvei, como se fosse isso. Eu não enviei para vocês. Ó, o Gabriel tive esse Gomes... erro, essa confusão. Tá. Então, ó, eu vou falar quem ainda não fez, que precisa ir lá fazer. Ó, eu entrei domingo, não tinha feito. O Gabriel Gomes, o Enzo, a Isis, a Rafaela Lemos, o João Pedro. Esses alunos não tinham feito, então tem que entrar lá e fazer a da semana passada e também fazer dessa semana depois da live, tá bom? Até sábado vocês têm que fazer as duas, porque vai fechar e depois vocês não conseguem fazer mais, tá bom? Então, entra lá e tenta fazer, Isis, porque o seu no final de semana não estava lá. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Já fizeram a C e a D? Não, você vai corrigir aqui ou não? Você vai... Vou, mas eu vou dar um tempinho para vocês fazerem aí, para tirar dúvida. Se tiver com dúvida, é só perguntar.
Fran, Oi. aqui tá perguntando que João que você falou. Desculpa, não entendi. Tô perguntando o que você falou. Quem fala, O João não sabem qual que você falou. é João Pedro Foga. É que tava perguntando. João Pedro Foga. É você mesmo que está aqui online. Ô, João, você fez que dia? Você está falando que fez, você fez que dia? João? Não consigo abrir o áudio dele. Que dia que você fez, João? Digita aí no... Ele disse É porque- sexta-feira. Porque eu entrei lá e parece que eu não vi a sua nota lá. Por isso que eu marquei aqui, estava sem nota. Entra lá e confere de novo se você consegue refazer. Porque lá não estava marcando a sua nota. Eu marquei aqui os alunos que não tinha nota lá. Da Isis também não estava lá. Então, vocês tentam dar uma entradinha lá e ver o que aconteceu. Oi? Mas é estranho porque a de história a professora falou que já tá finalizada. Eu vou entrar lá hoje à tarde de novo para ver. Tá. Qualquer coisa eu mando mensagem lá na Agenda Edu. Você já postou as notas? Oi? Você já postou as notas no Galileu de Matemática? Da P2, quem vai fechar é a professora Michele. Agora, a partir da semana 2 de matemática, aí eu vou, a cada 3 semanas, eu vou fechar uma nota e digitar lá no Galileu para vocês. Vocês terão 3 notas. Vocês têm 11 atividades. As 3 primeiras vai gerar uma nota, uma média das 3 primeiras. Depois das próximas 3, a quinta... a segunda, a terceira e a quarta é uma nota. Depois a quinta, a sexta e a sétima semana, outra nota. Depois a oitava, a nona, a décima e a 11ª, mais uma nota. Tá bom? Vou fazer uma média das semanas. Aí dessas 3 notas, vai ser a nota que vocês terão de média no final. Como se fosse a P1, a P2 e o PIC. Entendeu? Então, a cada 3 semanas é uma nota? Isso. Cada 3 semanas eu vou digitar lá no Galileu uma nota para vocês. Você vai É a ser média das 3 professora semanas. nossa até, tipo, corona acabar e a gente voltar para escola. Sim, eu vou ser as professoras das lives só. Quando voltar vai ser uma outra professora, porque eu dou aula em uma outra escola de manhã e à tarde no Objetivo eu já tenho todas as salas, entendeu? Você sabe quem é que vai dar aula pra gente? Não. E aí, fizeram? Vamos fazer a correção? Não. Vamos lá. Vamos lá, letra C, então. Deixa eu apagar aqui para explicar para vocês. Então, vamos lá. Quem que acertou aí? Que conseguiu fazer? Vamos lá, ó. Então, os divisores de 60. Se eu pensar, vamos decompor aqui os divisores de 60. Vou pegar lá os 60 e dividir por 2, ó. Então, vamos lá. 60 dividido por 2 dá 30. 30 dividido por 2 vai dar 15. 15 não é mais número par, então não dá para dividir por 2, vai dar para dividir por 3. Então, 15 dividido por 3 dá 5.
E 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, eu tenho aqui dentro da minha tabelinha, ó, 60 dividido por 2 deu 30, 30 dividido por 2 deu 15, 15 dividido por 3 deu 5, 5 dividido por 5 deu 1. Vamos lá, copio 1 aqui em cima. Então, agora eu vou começar a fazer a multiplicação. Ó, 2 vezes 1 vai dar 2. Depois, 2 vezes 1 vai dar 2 de novo, não preciso fazer. Então, 2 vezes 2... Ou eu posso fazer assim, ó, 2 vezes 1 deu 2, 2 vezes 2 vai dar 4. E agora eu vou para o 3. 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 2 dá 6, e 3 vezes 4 deu 12. Agora eu vou para o 5, ó. 5 vezes 1 dá 5, 5 vezes 2 deu 10, 5 vezes 4 vai dar 20. Agora próximo, 5 vezes 3 dá 15, 5 vezes o 6 deu 30 e 5 vezes o 12 deu 60. Então, os divisores de 60 eu tenho o 1, o 2, o 4, o 3, o 6, o 12, o 5, o 10, o 20, o 15, o 30 e o 60. Fazendo pelo método da tabuada, para a gente não errar, nós temos lá que 1 vezes 60 deu 60, 2 vezes 30 deu 60, 3 vezes 20 deu 60, da tabuada, 4 vezes 15 dá 60, do 5, 5 vezes 12 dá 60, e do 6, 6 vezes 10 é o 60. Então, os divisores são esses números aqui, opa. São esses números aqui, ó, tá? Então, eu tenho o 1, o 3, o 4, o 5, o 6, o 10, o 12, o 15, o 30 e o 60. Tudo bem? Acertaram aí? Agora, vamos ver a letra D. Vamos lá, o 28 dividido por 2 vai dar 14. 14 dividido por 2 vai dar 7. 7 dividido por 7 vai dar 1. Copia 1 aqui em cima e eu faço 2 vezes 1 vai dar 2. 2 vezes 1 dá 2 e 2 vezes 2 vai dar 4. Próximo, 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. E 7 vezes 4, 28. Portanto, os divisores de 28 é 1, 2, 4, 7, 14, 28. Tabuada que eu tenho 1 vezes 28, que dá 28. 2 vezes 14, que dá 28. Do 3 não tem. Depois o próximo vai ser 4. 4 vezes 7, 28. Do 5 não tem. Do 6 não tem. Do 7, 7 vezes 4, começou de trás para frente, então parou. Aí, os divisores são esses daqui, 1, 2, 4, 7, 14 e 28. Então, tem essas duas maneiras para vocês resolverem, certo? Agora, vamos ver esse daqui, ó. Ao perguntar a idade de Isadora, ela respondeu, minha idade é um número par. Então, a idade dela é um número par, não pode ser ímpar. Está entre 7 e 29, que está no conjunto dos divisores de 30. Então, vamos lá. Se eu decompor o 30, dá para eu fazer por esse método aqui da tabelinha. Agora, eu resolvi fazer pelo método da tabuada. Então, vamos lá. Divisores de 30. Espera aí, deixa eu apagar isso aqui. Aqui é de outro exercício. Divisores de 30. Vamos pensar na tabuada do 30. Quais são os números? Qual tabuada que eu tenho 30 como resultado? Vamos começar pela tabuada do 1. Então, vamos lá. 1 vezes quanto dá 30? 1 vezes 30. 1 vezes 30 vai dar 30. Na tabuada do 2, 2 vezes metade de 30, 15. Então, 2 vezes 15 também dá 30. Agora, vamos para a tabuada do 3. 3 vezes 10. 3 vezes 10 vai dar 30. Na tabuada do 4 eu tenho 30? Não. Na tabuada do 5 eu tenho. 5 vezes 6 vai ser igual a 30. E a próxima vai ser a do 6. 6 vezes 5, ó, começou de trás para frente. Então, eu já descobri. Os divisores de 30 é o 1, o 2, o 3, o 5, o 6, o 10, o 15 e o 30. Somente esses que estão aqui, ó, aqui dentro, ó. Esses são os divisores de 30, que tenho na tabuada do 30, certo?
Então, vamos lá, ó. Divisores de 30 é 1, o 2, o 5, o 6, o 10 e o 15 e o 30. Só que a idade dela está entre 7 e 29. Entre 7 e 29 aqui, eu tenho o número 10 e o 15, porque o 6 é menor que 7 e o 30 já é maior que 29. Se ela está falando que a idade dela é um número par, desses dois que sobraram aqui, ó, o 10 e o 15, qual é o par? Apenas o 10. Então, a idade da Isadora é 10 anos. Tudo bem? Entendido esse aqui? Pessoal? Sim. Sim? Ninguém está com dúvida? Não. Não? Então, vamos para o terceiro aqui. A família de Murilo, composta por 12 pessoas, foi convidada para uma festa, onde existem mesas com diversos números de cadeira. Quais são as diferentes maneiras de da família de Murilo se sentar na mesa de forma que sempre fique o mesmo número de pessoas em cada grupo? Pessoal, aqui vocês terão que fazer o quê? Terão que fazer a divisão do número 12. Vamos pensar, achar os divisores do número 12. Então, vamos pensar aqui, ó. Se eu tenho 12, eu posso fazer pelo método da decomposição ou eu posso fazer pelo método da tabuada. 1 vezes 12 vai dar 12. Agora, eu vou pensar na tabuada do 2. 2 vezes quanto dá 12? 2 vezes 6, que é a metade de 12. Vai dar 12. Na tabuada do 3, eu tenho 12? Tenho, ó. 3 vezes 4 deu 12. Agora, a próxima tabuada é o 4. O 4 já está aqui, ó. 4 vezes 3, que dá 12. Então, eu já descobri quais são os divisores, ó. Já descobri quais são os divisores. Os divisores são 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Ou seja, eles podem sentar dessas 6 maneiras aqui, ó. Pode sentar de grupos de 1 em 1, pode sentar de grupos de 2 em 2, pode sentar de grupos de 3 em 3, pode sentar de grupos de 4 em 4, pode sentar de grupos de 6 em 6, ou pode sentar em grupos de 12 pessoas, que é um grupo só. Que foi exatamente o que a gente fez aqui em cima, ó. Olha lá. Eles podem sentar uma mesa com 12 pessoas, 2 mesas com 6 pessoas, 3 mesas com 4 pessoas, 4 mesas com 3 pessoas, 6 mesas com 2 pessoas, ou 12 mesas com uma pessoa só cada. Entenderam? É exatamente essa questão aqui. Tudo bem? Entendido? Entendido aqui a questão 3? Agora a 4 vai ficar para vocês fazerem de tarefa. Elaborar um problema que envolva o conceito de divisores de um número natural, tá? Usem a criatividade para desenvolver essa atividade. Aqui não dá para trocar com o colega, então vocês vão criar e vocês mesmos vão responder, tudo bem? E também façam a tarefa 20. Até sexta-feira eu coloco na Agenda Edu lá a tarefa 18, 19 e 20 para vocês conferirem se acertou ou não. Tudo bem? Tem alguém com dúvida aqui ainda? Não. Quem não tiver dúvida, aí depois já pode fazer lá a atividade dessa semana, a atividade da semana 3, tá bom? Ô, Prova, Oi? eu tenho uma dúvida. Sabe aquela tabela? Sim. Você poderia explicar melhor, que eu não entendi muito bem? Então, vamos lá na tabela. Aqui? É. Vamos lá. Vamos apagar aqui. Vai ficar assim, ó. Eu vou começar a decompor o número, ó. Pego o número 20, tá? Então, eu vou pegar o número 20 e vou decompor ele, ó. 20, ele é um número par, dá para dividir por 2. 20 dividido por 2 vai dar 10. 10 dividido por 2 vai dar 5. 5 já não é mais par, então eu só consigo dividir por ele mesmo. Então, ó, decompus ela. Então, ficou assim, ó, 20 dividido por 2 deu 10. 10 dividido por 2 deu 5. 5 dividido por 5 deu 1. Até aqui você entendeu a decomposição? Uhum. Aí, nesses 2 primeiros, você põe a conta, né? A que você fez ali do lado. Isso, exatamente. Aí aqui, eu vou copiar o 1 aqui em cima, na primeira linha, certo? Aí eu vou começar a multiplicar, ó. 2 vezes 1
Dá 2. Ó, aqui é multiplicação, tá? 2 vezes 1 deu 2. Aí eu vou para o próximo. 2 vezes 1 vai dar 2 aqui, certo? Uhum. E depois eu vou multiplicar. 2 vezes 2 vai dar 4 aqui, ok? Tá. Multipliquei por 1, que deu 2, que não era necessário, porque o 2 já apareceu. E 2 vezes 2 deu 4. Agora eu vou para o 5. Vou multiplicar o 5 por todos esses números aqui, ó. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. E 5 vezes 4, 20. Aí, esses números que deu aqui, ó, esses aqui, ó, são os divisores, ó. O 1, o 2, o 4, o 5, o 10 e o 20. Certo? Tá bom. E aí, eu posso fazer pelo método da tabuada também. 1 vezes 20 dá 20, 2 vezes 10 dá 20 e 4 vezes 5 dá 20. Na, Certo? na prova vai cair pra você fazer? Quer fazer isso daí ou não? Não. Só vai perguntar lá os divisores, tem que saber qual é. Ah, tá. Então tem que fazer separado e depois responder. Exatamente. Tá bom? Tá bom, obrigada. Até a nossa próxima aula, que é segunda-feira. Entram lá e façam as atividades. Eu tenho uma dúvida. Fala, Ana. Não entendi muito bem esse daqui, ó. Esse daí é qual? Não dá para eu ver. Fala para mim o número. Aquele que você tem que... É um que você vai ligando pro... Ah, isso daí é a tabuada. Isso daí é a tabuada que a gente fez do ladinho, Ana. 1 vezes 40, 2 vezes 20, 4 vezes 10. É a tabuada que a gente faz do ladinho, só que aí ela fez na vertical. Entendeu? Mas tem que fazer assim ou não precisa? Não, pode fazer igual a gente fez nos exercícios embaixo. Bom? Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Beijo, tchau. Ô, Uau. Pro, Oi. então, eu fui no Moodle, tá Ah. falando lá que eu fiz todas as provas já. Eu vou olhar de novo, João. Qualquer coisa eu te mando lá na Agenda Edu. Tá Tá, é bom? porque tá assim, finalizada quinta-feira, às 7h35, que eu fiz. Tá. Eu vou olhar lá de novo. É porque não apareceu a sua nota, tá bom? Eu vou olhar lá. Tchau. Tchau, tchau.